seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa quinta aula desse projeto integrador, Ação Docente, Alfabetização Matemática com uso de tecnologias. A gente hoje vai receber uma pessoa incrível, uma pessoa extremamente inteligente e capaz de mostrar para vocês o poder da modelagem matemática. Eu estou falando da professora Petrina Avelar. Professora, primeiro, muito obrigada por ter aceito esse convite. A professora Petrina é professora efetiva da Universidade do Estado de Minas Gerais, no campus Divinópolis. É subcoordenadora do curso de Pedagogia, integrante do Núcleo Docente Estruturante de Licenciatura em Matemática, graduada em Matemática pela UFMG e Complementação Pedagógica em Pedagogia. Atuou por mais de 20 anos na educação básica, redes públicas e privadas, na região metropolitana de Belo Horizonte, fez mestrado e doutorado, mestrado na UFMG, doutorado na UFSCar, pesquisa Educação Matemática Antirracista na perspectiva do afrofuturismo e teoria crítica da raça, militante do movimento negro, leciona modelagem na educação matemática, metodologias e tecnologias digitais. Professora, então, muito obrigada. É um prazer enorme te receber aqui. Quer se apresentar um pouquinho? Eu que agradeço, Milena. Nossa, com uma apresentação dessa, assim, eu fico muito lisonjeada. Muito obrigada pelo carinho. Eu sou Petrina Avelar, eu sou mulher branca, eu tenho estou com 52 anos de idade, hoje em 2026. Tenho cabelos, estou assumindo meus cabelos brancos, então estou com os cabelos bem curtos, grisalhos, visto uma blusa vermelha, sem manga, e é um prazer muito grande estar aqui com você. Muito obrigada, Petrina. Eu queria já começar falando daquele projeto incrível que você fez com alunos de 6º ano, intitulado Mar de Lama, que foi até premiado, não é? Eu queria que você contasse um pouquinho o contexto, como é que surgiu essa ideia, como é que era o teu momento ali profissional, como que a coisa estava caminhando. Então, faz essa contextualização para a gente. Milena, a tragédia de Brumadinho aconteceu em 2019. Então, naquela época, eu estava lecionando, seria minha primeira vez a lecionar no 6º ano do ensino fundamental. Eu lecionava numa escola pública de periferia na região norte de Belo Horizonte. E eu participei do edital do PIBID para eu entrar. O PIBID é um programa institucional de bolsas de incentivo à docência, né, do Ministério da Educação, e eu entrei no programa como supervisora e eu tinha 8 bolsistas licenciando no curso de matemática da UFMG. E eu já tinha prática, né? A modelagem matemática é uma coisa que me atravessou na minha experiência docente, porque eu acredito muito no potencial da modelagem matemática. E eu lembro que a minha coordenadora, a doutora Terezinha Kawasaki, da UFMG, ela instruiu que a gente fizesse uma atividade para o PIBID, porque nós teríamos que apresentar um relatório no final do programa, né? Um relatório assim, com vídeos, com fotos e tal. E eu lembro que na época tinha estava se falando muito de reforma da Previdência. Então, como a gente tinha outros supervisores em outras escolas, inclusive no ensino médio, o tema era a reforma da Previdência. Só que eu fiquei pensando assim, gente,
como que eu vou falar de reforma da Previdência para uma turma de 6º ano, com alunos de 10, 11 anos de idade? Então, não faria sentido nenhum. Só que em janeiro, no finalzinho de janeiro, no dia 25 de janeiro, ocorre a tragédia da ruptura da barragem de Brumadinho. E Belo Horizonte fica muito próximo de Brumadinho. E eu tinha alunos que tinham familiares e conhecidos que trabalhavam na mineradora, e eles tiveram perdas de familiares. Então, para mim, faria muito mais sentido eu falar da tragédia de Brumadinho do que falar de reforma da Previdência. Então, foi onde que eu resolvi levar para a sala de aula esse tema, explicar o que era modelagem matemática, e foi assim que começou, né? O contexto foi bem esse. Então, já que você está falando disso, vamos tentar traduzir o que é a modelagem matemática. Como é que você encara a modelagem matemática e na prática do professor isso? Então, do ponto de vista teórico e do ponto de vista prático. Milena, eu penso o seguinte, nós que damos aula de matemática, eu acho que todo professor de matemática já ouviu aquela pergunta clássica, assim, por que eu tenho que aprender isso, professor? Isso não serve para a minha vida, eu nunca vou usar isso nessa vida, para que eu tenho que aprender isso? Eu acho que essa é a pergunta que mais me atravessou durante a minha carreira, né? E a modelagem matemática, ela não começa do conteúdo. Então, não vai começar assim, por que eu tenho que aprender esse conteúdo? Não começa de conteúdo. Então, a modelagem matemática, que eu gosto de fazer, tá? Eu acho assim, são várias concepções teóricas. Eu vou falar da que mais eu compartilho, que é uma perspectiva sociocrítica. Tá. Porque eu acredito no professor como um profissional, ele é muito importante na formação do estudante. Então, assim, eu trabalho uma perspectiva sociocrítica. O que tem na sociedade que a gente pode olhar com outros olhos, sabe? Uhum. E que os olhos são esses, que perspectiva que é essa? Então, a modelagem matemática, da forma que eu gosto de fazer, eu parto de um tema da realidade, que pode ser assim, é um tema, não tem que ser problema, entende? Entendi. É diferente. Entendi. Por exemplo, o caso da tragédia de Brumadinho foi uma coisa muito triste, uma coisa muito séria, que eu levei para a sala de aula e perguntei se eles topavam trabalhar em cima daquele tema. Mas como eram crianças muito jovens, né, na faixa de 10, 11 anos de idade, então, meio que eles aceitaram, acho que, nem sei se eles tinham noção do que a gente, acho que nem eu tinha noção do que ia dar esse trabalho. Né? Mas a modelagem, ela pode partir de interesses dos estudantes, sabe? Eu costumo dizer o seguinte, parte de a gente pensar um problema não matemático da realidade. Tá. Pode ser questões de problemas ambientais, políticos, econômicos, pode, mas pode ser também um tema que não necessariamente seja negativo para a sociedade, pode ser um tema de interesse dos estudantes para saber mais sobre aquele tema. Sim, sim. Aí a gente parte daquele tema escolhido pelos estudantes ou pelo professor, o professor pode levar para a sala de aula. A gente pensa uma pergunta direcionadora para aquele problema, ou seja, o que você quer ao final desse trabalho? O que você quer responder? Então, a gente pensa uma pergunta direcionadora, e é importante que essa pergunta, ela não deve ter uma resposta única. Então, por exemplo, se eu pergunto quanto de lama tem que tirar para começar um projeto de recuperação ambiental, o jeito que eu vou...
quanto de lama tem que tirar, entre várias outras variáveis. De onde, como, de que forma, vai colocar onde, quanto que vai custar. Ou seja, a minha forma de responder essa questão direcionadora de uma atividade de modelagem não necessariamente é a mesma forma que o outro grupo vai responder essa pergunta. Então, desculpa, mas me fala uma coisa, como é que vai surgindo, então, essas outras variáveis? São os próprios alunos? É o professor que vai conduzindo? Como que é isso? Ou é uma mistura? Só o seguinte, por exemplo, no caso da questão de Brumadinho, como eram crianças muito jovens, eu levei o assunto, eu discuti com eles primeiro, o que eles queriam saber, por quê. Por exemplo, eles falavam assim, eu quero saber a altura que a lama atingiu. Uhum. Mas isso é uma pergunta, assim, você vê que era mais curiosidade deles do que, vai depender, a altura de onde, em relação a quê. Quando são alunos mais jovens, com crianças, precisa de mais intervenção do professor. Tá. Então, o professor ajuda a criar. Eu vou colocando no quadro todas as perguntas dos estudantes. Então, primeiro, o que a gente faz? Tem o tempo. Primeira coisa, estudar sobre o tema. Porque a gente só tem pergunta se você entende o assunto. Sabe? Então, a primeira etapa da modelagem de educação matemática é você estudar a temática que você se propõe a estudar. Uhum. Então, vai estudar primeiro. Você quer falar de enchente? Você quer falar de chuva? Vai estudar como que as chuvas acontecem. Então, muitas vezes é bacana porque a gente leva profissionais, a gente leva pai para a escola, a gente chama gente da área para falar com os estudantes, aí eles começam a perguntar, sabe? Então, é uma coisa bem que tem essa ajuda de familiares, da comunidade e de pessoas profissionais da área mesmo. E outros professores, às vezes, né? De outros professores. No meu caso, eu procurei um geólogo para me ajudar. Então, assim, aí o que você faz? Quando são, por exemplo, para eu fazer modelagem, eu leciono modelagem hoje, 7 anos depois, na universidade, no curso de licenciatura. Com os adultos, eu deixo mais livre. Eu explico como que isso funciona, mas deixo mais livre isso acontecer. Então, você cria uma pergunta direcionadora para a atividade e depois as perguntas que você precisa responder para responder maior. Tá. Então, você elabora é como se fosse um objetivo geral e objetivos específicos. Entendi. E como é que foi surgindo porque tem no vídeo, né, que os nossos alunos vão assistir, no vídeo final, né, do projeto, tem um momento lá que um aluno fala assim, a gente não tinha esse conteúdo no livro didático, acho que era sobre volume, e aí, mas a gente acabou saindo disso porque... E aí, essa é uma pergunta que é muito importante, né? Muitas vezes, o professor, para trabalhar com modelagem, fica com medo de não cumprir o currículo, não cumprir com aquilo do conteúdo da série. Só que a modelagem pode ser uma ferramenta para você até ultrapassar, né? Para você ir além daquilo que você deveria fazer. Então, como é que foi esse momento aí? Como é que você saiu disso, dessa problemática? Olha, no 6º ano, basicamente, o conteúdo é sobre frações. Operações com frações, com racionais e tal. E eu digo o seguinte, Milena, fazer modelagem matemática requer, primeiro, uma tranquilidade do professor e uma certeza que ele não está deixando de cumprir nenhum programa daquela série.
Eu acho que é o ponto mais difícil, essa segurança. Você, na sua sala de aula, você ter certeza que você está dando uma aula de matemática e fazendo o seu melhor. Nem sempre o nosso melhor é o mesmo que o outro ia fazer, ou é o melhor do outro, mas é o melhor naquele momento, está tudo certo. Uhum. Então, por exemplo, a gente começa uma atividade de modelagem, vamos focar no mar de lama, né? Eu não sabia o que ia acontecer, mas eu tinha outra questão, que era, eu tinha 8 bolsistas do PIBID, estudantes do curso de matemática, que nunca fizeram nunca fizeram modelagem matemática antes. Uhum. Então, primeiro, eu fui ensinar esses, vou chamar de estagiários aqui para resumir, mas assim, não são estagiários, né? São bolsistas. Esses bolsistas, eu quis explicar para eles o seguinte: primeiro, não interfira na opinião dos estudantes. Então, a gente sabia, vamos trabalhar a ruptura da barragem do Madinho. Como? Não sei, gente. Não sei como nós vamos fazer. E está tudo bem você não saber. Vamos escutar os alunos primeiro. Eu já tinha mandado eles estudarem. Por isso que é importante a primeira etapa estudar sobre o tema. Aí chegou um ponto que eu levei um mapa, eu lembro que eu pesquisei, foi até um programa de imagem de satélite, eu conseguia gerar curvas de níveis. Então, antes disso, na conversa com os estudantes, uma criança lá, desculpa, mas a gente vai lembrando as coisas e não tem como deixar passar. Um bolsista, ele falou com a gente, comigo assim: olha, mas isso aí, nós não vamos desprezar o relevo, não. Nós vamos desprezar o relevo, né? Porque como que esses alunos de 6º ano, com 10 anos de idade, a gente vai considerar relevo? Eu lembro direitinho que eu falei para ele assim: fulano, nenhum de vocês, bolsistas, vão tocar no assunto de relevo. Não toque no assunto. Se o assunto aparecer, nós vamos trazer o assunto da forma que ele aparecer. Mas se falar de relevo vai dar problema demais, porque não tem jeito, tal. Eu falei assim, tem que ficar calado. Aí, inclusive, tem essa foto, eu coloco essa foto no vídeo desse momento da reunião, que um estudante vira para a gente e fala assim, ele vira para mim e fala assim: professora, mas nós vamos desprezar o relevo? Como uma questão? Isso partiu da criança. Da criança. Aí eu falei com ele assim: não, nós não vamos desprezar o relevo. Só que também, aí quando terminou a aula, e eu estava com os bolsistas, eles estavam indignados, assim, tá, mas nós não vamos desprezar o relevo? Como nós vamos fazer, não? Como se diz, agora nós estamos apuros. Porque nós estamos com crianças de 10 anos de idade que querem fazer um cálculo de volume de lama, que não é a matéria do 6º ano, e a gente está considerando. E eles nem sabem integral. Não, tipo isso, né? E eu nem, nossa Deus. Então é isso. Entendi. A gente tem que deixar o interesse do estudante. Por quê? Isso é fundamental. Porque tudo que você fizer de matemática durante a atividade, você não vai ouvir. Por que eu tenho que aprender isso? Ele sabe por que ele tem que aprender, porque ele tem que resolver aquele problema. Que é uma dúvida dele. Eu fico até arrepiada, Petrina. Olha, a gente está caminhando para o fim e eu queria que você tentasse linkar esse trabalho de modelagem, não só esse do Mar de Lama, mas todo o trabalho de modelagem, com essa noção de letramento matemático. Como é que você vê essa relação? Quer dizer, você vê alguma relação nesse sentido? E como que é isso para você? Milena, eu falo que eu dou aula também no curso de pedagogia e eu ensino pensamento algébrico desde as crianças, desde a educação infantil. A educação infantil
as crianças não sabem nem escrever. Mas é possível ensinar o pensamento algébrico? É possível ensinar. Porque o grande gargalo da educação matemática está na álgebra. Quando fala assim, na hora que coloca letra no meio, aí fica tudo mais difícil na matemática. O pensamento algébrico ele é muito importante. E, por exemplo, quando nós fizemos o molde da lama, que vocês vão ver no vídeo de tudo, um aluno virou para mim e falou assim, professora, mas como nós vamos calcular essa área esquisita? Porque não era um quadrado, não era um triângulo, não era nem um polígono regular, que a gente aprende nas aulas de matemática, a gente só aprende polígonos regulares. Né? Então, ele estava com uma questão da realidade. Aí eu falei assim, olha, na hora eu pensei assim, eu tenho que colocar um padrão. Por quê? Os padrões que são, na matemática, grande parte das coisas que nós fazemos é buscar os padrões. É buscar a matematização. Então, eu pensei assim, gente, vamos começar preenchendo com quadrados. Aí você coloca o tamanho do quadrado que você quiser. E cada grupo fez de um jeito, daquilo que eu te falei. Essa autonomia de cada grupo poder fazer de um jeito. Agora, quando não couber mais, você coloca novos quadrados com a medida do lado, sendo metade da medida do quadrado anterior. E assim sucessivamente. Na minha cabeça, naquele dia, Milena, eu juro para você, o que eu estava pensando era, quando esses alunos chegarem no segundo ano, eles vão lidar com séries convergentes, ou com PG, e vai falar assim, nossa, eu já aprendi isso. Então uma PG de razão meio, ela é convergente? Ou seja, ele lá com 10 anos de idade, ele já viu isso no Mar de Lama. Eu não tinha a dimensão do que eu estava fazendo no que é hoje. 7 anos depois, eu estou aqui falando Mar de Lama. Uhum. E esse projeto tem vários países do mundo que estão fazendo a mesma coisa que você está fazendo. Então, assim, eu vejo que o letramento matemático ele tem que ser intencional do professor. Você tem que ter essa intencionalidade. Assim como o planejamento de uma aula, ele tem que ter intencionalidade. No caso da modelagem matemática que eu trabalho, é uma perspectiva sociocrítica. O letramento matemático, ele tem que ter a intencionalidade do professor. Muitíssimo obrigada, Petrina. Eu nem sei como te agradecer, eu acho que os alunos vão amar essa tua conversa. Eu espero que a gente possa te trazer mais vezes para conversar com os nossos alunos aqui da Univesp. E a gente vai ficando por aqui. Eu quero que você escute esse depoimento da professora Petrina e faça todas as relações que a gente já veio fazendo até esse momento entre alfabetização, letramento, numeramento. Veja que tudo que ela trouxe aqui tem uma relação direta com as perspectivas de, principalmente, letramento, numeramento e materacia. Então, a gente vai ficando por aqui. Vamos para a próxima aula para discutir tecnologias e a gente se vê. Até mais!